Quando a gente vai fazer um trabalho de machine learning, vai criar um modelo preditivo, as primeiras etapas do nosso trabalho qual é? É a gente coletar os dados e fazer uma análise exploratória das variáveis, correto? Então nesse vídeo a gente vai falar sobre a diferença de variáveis e observações e também os tipos de cada variável. Vamos começar, vem comigo! Olá, bem-vindo e bem-vinda! Que bom ter você aqui comigo. Eu sou o Jefferson, criador do canal, e vamos começar com o nosso conteúdo. Primeira coisa que a gente tem que saber é qual a diferença de variáveis e observações. Variáveis são os nossos campos ali do nosso dataset, do nosso data frame. Se a gente está migrando de uma outra área para a área de ciência de dados, a gente ainda não está muito familiarizado com os termos que são usados na ciência de dados. Por exemplo, se a gente vem de uma área de banco de dados, uma área de sistemas, o que a gente faz? A gente tem ali as tabelas, cada coluna da nossa tabela ali é um campo, né? Ou seja, o campo é a coluna e cada linha ali da nossa tabela é um registro. E na ciência de dados, as nomenclaturas, até se a gente procurar na internet, olhar em livros de machine learning mesmo, a gente trata isso como variáveis e observações, onde as variáveis, no caso, são os campos. Cada campo é uma variável, tá vendo aqui, ó? Se a gente fosse tratar isso como uma tabela, voltada ali para a área de sistemas, de banco de dados, a gente chamaria de campo aqui. Cada coluna dessa seria um campo e cada linha dessa seria um registro. Mas em ciência de dados, machine learning, modelagem preditiva, a gente chama cada coluna de variável e cada registro ali, cada linha do nosso conjunto de dados é uma observação. Então aqui são as observações. E aqui cada coluna é uma variável. E as variáveis elas são classificadas de duas formas. Variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Primeiro vamos falar um pouquinho das variáveis qualitativas. Nesse nosso conjunto de dados, o que seria uma variável qualitativa? O sexo e a cor do cabelo. Porque está descrevendo alguma informação ali sobre a variável, tá vendo? É do sexo masculino ou é do sexo feminino. A cor do cabelo pode ser loiro, pode ser preto, castanho, ruivo e assim por diante. Então, variáveis qualitativas são as variáveis que descrevem informações sobre as variáveis. Agora, as variáveis quantitativas são as variáveis que elas podem ser medidas e que podem ser contadas. Nesse nosso modelinho aqui, a idade e o peso são variáveis quantitativas, porque remetem a números, ou seja, a gente consegue fazer um cálculo em cima disso, ou seja, a gente consegue fazer um cálculo em cima da idade, um cálculo em cima do peso, então isso são variáveis quantitativas. Aqui vamos ver então alguns exemplos de variáveis qualitativas. As variáveis qualitativas, elas sempre utilizam termos descritivos que obviamente descrevem alguma coisa, alguma informação. E elas podem ser de dois tipos, variáveis qualitativas nominais e variáveis qualitativas ordinais. Qual a diferença entre elas? As variáveis qualitativas nominais, elas remetem aqui, por exemplo, à profissão. Então pode ser ali engenheiro, cientista de dados. Ao sexo, pode ser masculino, feminino, outros. A religião, por exemplo, pode ser católico, evangélico e outras. As variáveis qualitativas ordinais, elas vão se referir a uma descrição de alguma informação, porém que submetam alguma ordem. Por exemplo, a escolaridade. A gente tem ensino médio, ensino superior, classe social. A gente tem classe baixa, classe média, classe alta, classe muito alta e assim vai. Fila, a gente tem primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Então essas são variáveis qualitativas ordinais, que vão seguir uma ordem. Agora, os tipos de variáveis quantitativas. A gente tem variáveis quantitativas discretas e contínuas. E de novo, como eu mencionei anteriormente, as variáveis quantitativas elas são representadas por valores numéricos que podem ser contados ou medidos. Então aqui, por exemplo, nas variáveis quantitativas discretas, a gente tem, por exemplo, número de filhos, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Número de carros, 1, 2, 3 e assim por diante. Número de acessos, 10, 12, 14, 20 acessos. E as variáveis quantitativas discretas, elas sempre serão números inteiros. E aí nós temos as variáveis quantitativas contínuas, que são o quê? Por exemplo, altura. Então a gente tem
altura de 1,82 m, 1,85 m, um peso 65,3, 82,5, um salário 2.320,55 centavos, por exemplo. E as variáveis quantitativas contínuas são números reais, que é 1 ponto alguma coisa, 10 ponto alguma coisa, 10,5, 20,2 e assim por diante. Agora aqui tem uma observação importante. Um dado que a gente classificar ele como idade, ele é quantitativo. Por exemplo, idade 10, 15, 20, 11 anos. Então ele é um número quantitativo. Porém, se esse dado for informado como faixa etária, ele vai ser um dado qualitativo ordinal. Por exemplo, 10 a 20 anos. Se a gente tiver 10-20 ou de 10 a 20 anos, de 21 a 30 anos e assim por diante. Então assim, a diferença entre variáveis e observações é bem simples, assim como os tipos das variáveis. Isso é muito simples também da gente identificar, mas é um detalhe que a gente precisa se atentar. Então nesse vídeo de hoje é isso, eu quis trazer essas diferenças de variáveis, observações e também de tipos de variáveis, só para mostrar um pouquinho para vocês, porque isso é uma coisa simples, mas quando a gente começa a fazer alguma análise exploratória, a gente tem que se atentar a esses detalhes, para a gente não ter problemas mais lá na frente com a criação dos nossos modelos preditivos. Se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma observação, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.